Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Para darmos continuidade, ao que nós paramos, teremos mais duas ou talvez estourando 3 aulas, mas acho que 2 a gente consegue estar concluindo aí essa matéria, História da Igreja. Vou dar uma breve recapituladinha, coisa rápida, tá? Porque já passou algumas semanas aí do recesso, das férias, agora chega de moleza, vamos para a Bíblia. Mas nós paramos, vocês lembram de paramos? Ganha 2 pontos na nota final, quem... Fala aí, e agora? E as anotações, onde foi parar? E as anotações? E agora? Memória não tem mais. Alguns têm a desculpa que mudou e a caixa se perdeu na mudança. Foi dia 18? Foi dia 18? Hoje... O último dia foi dia 18? Sim, exato. Foi dia 18, o último dia? Acho que então, sim. Então, 5 pilares da reforma. 5 pilares da reforma. Solo Cristo, solo... Não é isso? Solo as Escrituras, solo Deu Glória. É isso aí. Então, paramos aí, os pilares da reforma. Vamos dar continuidade então, irmã Ana Cláudia, a partir daí, obrigado pelo lembrete. Falamos então a reforma, então naquele período lá do século XVI, nós ainda estamos no século XVI e agora nós vamos falar sobre a contra-reforma, porque a reforma foi, na verdade, uma refutação da Igreja Católica, que na ocasião era a igreja, essa instituição mundial, é por isso que a Igreja Católica, porque a palavra católica quer dizer universal, então a palavra, o significado da palavra católica quer dizer universal. É por isso que nós podemos falar que somos cristãos, nós somos cristãos, católicos, apostólicos, só não somos romanos, irmão? Não temos nada a ver com Roma, que na ocasião era quem era a sede, a Santa Sé que regia tudo lá. Então, eles se denominavam católicos apostólicos romanos. No meu caso, por exemplo, eu posso falar que eu sou católico apostólico pernambucano. Nasci no Pernambuco, posso me denominar assim. Paraibano, baiano, mas romano não. Então, nós somos católicos porque somos da igreja una. E isso foi uma das declarações na história da igreja. Eu não falei isso para vocês, tá? Aliás, eu não falei um bocado de coisa, vários pontos assim que a gente vai deixando para trás, porque são 2000 anos de história, nem a cabeça lembra e nem dá tempo também da gente falar de todos os detalhes, São 2000 anos nós estamos tentando tratar aqui, então é muita coisa, impossível falarmos isso em um curso, em uma matéria, em 2, 3 matérias. Mas enfim, só voltando então, que me veio na memória agora, a declaração que a igreja é una, santa, católica e apostólica, tá? São 4 pontos, isso foi tratado, e foi concluído lá no ano 325, lá no comecinho, primeiro concílio, esse concílio mais abrangente, que é o concílio de Nicéia, que nós falamos, acredito que eu falei para vocês, Tertuliano, teve aquela questão do arianismo e tal, onde foi cunhada a palavra trindade, Então lá foi falado, entre outras coisas, que a igreja é una, é uma só existe uma igreja, é una, é católica, porque ela é universal, em todos os tempos, em todos os lugares, Então, una católica, eu falei o quê? Una católica santa, Ela é separada, certo? Essa igreja, ela tem o propósito, a consagração tem essa ideia, é o propósito de adorar a Deus, servir a Deus, Vive com a finalidade de glorificar a Deus. Então, é una católica santa e apostólica, quer dizer que ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, tá certo? Que é o Novo Testamento. O próprio Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, versículo 20, se não me falha a memória.
vai falar que a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Então essa é o resumo. Bom, então falado isso, Martinho Lutero, com aqueles que seguiram ele, né? Que a gente já falou, protestaram então contra todo esse ensino herético, equivocado, sincrético da Igreja Católica Apostólica no momento. Então a Igreja Católica, ela entrou ela não podia ficar passiva, quieta, né? Porque ela foi desmontada no seu sistema. Ela foi de fato foi refutada, ela foi desmascarada, né? Por assim dizer, por Martinho Lutero, João Calvino e aqueles que vieram depois. E aí houve então a chamada Contra-Reforma. Eu acho que a gente vai lembrar de alguns pontos que nós aprendemos na escola, na escolinha lá, 5º, 6º ano, né? História geral, e a gente vai lembrar do cidadão lá que fugiu da mente agora. Eu vou falar para vocês, mas agora me fugiu. É porque acho que o download vai baixando conforme a necessidade, né? O Espírito Santo só vai dando assim conforme desenrolar. A gente quer lembrar e não é o momento. Inácio de Loyola, né? A gente teve todo aquele José Bonifácio. Então esse pessoal todo aí a gente conhece pela escola que a gente estuda aí, né? Todo mundo passa, ou quase todo mundo. Então a Contra-Reforma foi um movimento católico, né, de oposição acirrada mesmo ao protestantismo, tá? Eles visavam então reorganizar, né, a igreja para aniquilar o protestantismo, porque eles perderam milhares e milhões de fiéis, né? Para isso a igreja usou alguns expedientes. Foi criada a Ordem da Companhia de Jesus, lembra? Isso aí na escola, pelo menos eu aprendi isso aí com professora, né, de história. Então a Companhia de Jesus, né, fundada pelo chamado Inácio de Loyola. A gente está falando aí de 1490 até 1556, tá? Então o seu grande objetivo era trazer de volta, né, o seio, né, de Roma aqueles que haviam abandonado, no caso, e quebrando assim toda a força do oponente, no caso o protestantismo, né, e aniquilando todo esse ensino contrário à igreja romana. Então, para atingir aí esses objetivos, todos os expedientes foram usados, né? Daí surgiu a ética jesuítica, tá? De que os fins justificam os meios, né? Então os caras, se antes eles matavam em nome de Deus, se quem contradizia a igreja eles lançavam na fogueira, imagina agora, né, com esse movimento público, declarado e espalhado pelo mundo, o que eles não iam usar para refrear isso. Imagina só. Então, sempre foi, irmãos, a ânsia do poder, tá? A ânsia do poder, né? Infelizmente, até hoje a gente tem essa realidade de que o poder, ele corrompe, né? Não é que o poder corrompe, o ser humano ele é corrupto, né? E o poder é só uma faceta dessa corrupção, né? Uma das faces que tem da corrupção do ser humano é o desejo de poder, né? Então a gente percebe que eles usaram de todos os expedientes, né? Em uma sociedade, o Papa ele exigia, no caso, lealdade incondicional, né? E aí tornou-se poderoso, uma máquina para esmagar o protestantismo e os dissidentes. Eles consideravam dissidentes, né? Rebeldes. Então foi a mão direita que acionou a perversa Inquisição, essa ordem jesuítica, né? Companhia de Jesus. E aí houve um concílio, inclusive, nessa época, eu estou falando da Igreja Católica, tá? Isso aqui, todas as ações da Igreja Católica. Um concílio muito famoso chamado Concílio de Trento. Trento era a cidade lá, né? Hoje é mais ou menos a região ali da Turquia, tá? Só para a gente se situar aí, né? A geografia. E aí esse Concílio de Trento, né? Ele teve por objetivo, na verdade, porque assim, eles não puderam combater teologicamente nada o que Martinho Lutero tinha refutado, porque era a Bíblia. O que eles tinham? Era a Bíblia. Na né? dúvida, será que está falando? Tá. Deu uma travadinha, né, Jéssica? Voltou agora? Voltou? Voltou? Voltou. Tá, então tá. Eu pensei que você estava tão assim, prestando atenção, que nem piscando o olho estava. Falei, eita, que coisa boa. Deixa eu aproveitar aqui que eles estão assim. É que travou, né? Olha como eu fui enganado. Então... Deixa eu só ajeitar as coisas aqui para ficar até melhor. Então, amados, mas vocês ouviram aí até o Concílio de Trento? Tranquilo? Conseguiram? Posso? Sim, né? Então, esse Concílio de... Concílio de Trento. Isso.
Então, esse foi um grande elemento, né? Combate à reforma, esse concílio chamado Concílio de Trento, que durou 18 anos. Então, ele foi de 1545, né, até 1563, tá? Esse período foi o concílio, né? Forneceu à Igreja Romana uma declaração completa da doutrina do catolicismo romano, né? Aí eles introduziram esses livros que nós conhecemos como livros apócrifos, né? Aqueles livros lá que não são inspirados. Então você tem lá Macabeus 1, 2, 3, 4, você tem Bel e o Dragão, Eclesiástico, né? Você tem Eiton lá, que é bem parecido, livro de sabedoria, que é parecido tem o Eclesiástico também, né? Mas esses livros que eles foram introduzidos, por quê? Eles tinham passagens, são livros de cunho histórico, tá, irmãos? Eles não são inspirados. A gente chama de livros apócrifos mesmo, né? Que a ideia é oculto, né? Ou pseudo-canônicos. Esses são os termos que nós usamos para se referir a esses livros. Eles, os católicos, usam de deuterocanônico. Então eles dizem que foi um segundo cânon, né? O cânon era a aprovação dos livros inspirados desde lá do comecinho. O termo cânon, né? É esse significado aí, quer dizer, que foi inspirado, foi reconhecido pela igreja. Aí eles não tinham que refutar, introduzir esses livros aí no cânon, né? Para dar sustentação a algumas doutrinas estranhas que eles defendiam, né? Por exemplo, a adoração a Maria, o purgatório, enfim, tudo aquilo que a gente já viu até aqui, né? Que eles ensinaram durante aí quase um milênio, né? 10 séculos aproximadamente, e aí eles pegaram esses livros para dar sustentação, porque a Bíblia não tinha como apoiar aquilo que eles ensinavam. Então, essa Inquisição, ela reacendeu. Lembra que foi antes de Martinho Lutero, lá 200 anos antes, aproximadamente, que eles matavam muitos daqueles que queriam, né, ir contra a Igreja Católica, e deu uma amenizada, mas agora voltaram a todo vapor, né? Então reacende essa crença medieval de que era justo o uso da força contra a heresia. Eles consideravam os protestantes, então, os heréticos, né? Até hoje, né? Eles chamam de pagãos, os cristãos protestantes, né? Os católicos chamam de pagão, né? Olha só que coisa curiosa, para não usar outra palavra. Além de incitar os governos contra os protestantes, a Igreja Romana, pela Inquisição, esmagou o que havia de protestantismo na Espanha e na Itália, tá? Em vários outros países, como Portugal, França, a Inquisição ela foi assim destruidora mesmo, massacrou os protestantes. Até no Brasil, eles estiveram presentes no século XVIII. Lembra a última aula, se não me falha a memória, ou foi a antepenúltima, que eu falei para vocês que João Calvino, né, aquele movimento de Calvino lá, enviou de Genebra para cá uns 14 missionários, né? Então a gente está falando também de 1500 sei lá, 1560, alguma coisa assim, né? E o Brasil foi descoberto em 1500. Então aqui os portugueses, os espanhóis já estavam aqui e já vieram então forte essa companhia de Jesus, todo esse povo aí, né? Inácio de Loyola e tudo mais. E aí o que acontece? Martirizaram também aqui no Brasil, né? Só que eles não foram os primeiros, tá? A gente até vai na aula que vem, se Deus quiser, dá tudo certinho a minha programação aqui. Eu vou falar para vocês sobre a primeira igreja protestante no Brasil, que foi entre os índios, tá certo, irmão? Não foi presbiteriana, não foi anglicana, não foi batista, foi entre os índios. A gente vai ver essa história aí na próxima aula, próximo capítulo, se Deus quiser, tá? Não perca o próximo capítulo. E aí, a gente percebe aqui que houve então essa perseguição. Sim. Aqueles que foram... Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, tô. Pode falar. Meu microfone tá um pouquinho ruim. Não, tá ótimo, só. Os formalizados no Rio de Janeiro foram os huguenotes? Era isso? A gente vai chegar no... Foi martirizado no Rio de Janeiro? Sim, nós vamos chegar nos huguenotes. Primeiro preciso falar o que são quem foram, né? Os huguenotes. Eu não falei para vocês, né? Eu falei. Não falei, né? Não. Mas foram eles, é isso mesmo? Foram eles. No Rio de Janeiro, aí eu preciso saber qual o período que foi martirizado. Ah, sim, foram os huguenotes, sim. Foram os huguenotes. A gente vai chegar, né? Acho que daqui um pouquinho a gente chega nos huguenotes, que foram os cristãos
chamados de huguenotes lá na França, né? Mas todo vieram para o Brasil esses grupos dessa época mesmo, tá? Dessa perseguição, então vieram aí. Que eram chamados de huguenotes na França, de presbiterianos na Escócia, né? Eita, agora não vou lembrar, mas daqui a pouco eu falo para vocês direitinho. Agora, o interessante é que a Igreja Católica, então, começou essa perseguição ferrenha aí em todo mundo, atrás dos protestantes, prendendo, matando mesmo, né? Então o negócio assim foi um massacre, né? Só Deus pode contabilizar quantos irmãos morreram, né, aí na mão do catolicismo nesse período. Só para um dado curioso, nesse Concílio de Trento, eu acabei pulando, aqui é onde surge também os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Aqui que eles criam então aí, que são, eu até anotei aqui para não esquecer, mas até quem participou do catolicismo vai lembrar aí, que é o batismo, né? Eles têm 7 sacramentos. O protestantismo, tá certo? Nós cristãos protestantes só temos 2 sacramentos, batismo e ceia. Nós consideramos esses 2 ritos, né, ou esses rituais, como sendo sacramentos, ou seja, coisas sagradas, ordenanças de Jesus para a igreja, né? Só 2, batismo e ceia. Aí o catolicismo, ele colocou batismo, tudo isso aqui é um peso de sacramento. A chamada confirmação ou crisma, né? Aí vem a comunhão, né? A comunhão e a confissão auricular, aquele negócio de confessar mesmo para o padre lá. A penitência, para eles, é um sacramento também. A unção dos enfermos, né? Ou a extrema unção, quando o cabra está para morrer. Tem que dar extrema unção lá, né? É um negócio assim interessante. Senão, a ordenação também, né? Os ministérios, isso também para eles é considerado como um sacramento. E o matrimônio também. Eles acreditam que o matrimônio é um ritual sagrado, tá certo? Eles acreditam, a Bíblia não ensina isso, tá? A instituição casamento, ela provém de Deus, mas não é um rito sagrado, não é um mandamento, tá certo? Tanto é que tem pessoas que não casam, tá tudo certo. Mas aí eu até brinco, né? Que depois do casamento, na verdade, o que segue o outro sacramento é a extrema unção, né? Depois do casamento segue a morte, né? Eu digo a renúncia. Aqui é um negócio mais filosófico, mas assim, a morte da renúncia de um para servir o outro. Essa piada não foi boa, não caiu bem, desculpa aí. Vamos voltar. Vamos aqui, porque... Eu não aguento ser que suas piadas, viu? Eu assisti essa aula de Salmos. Foi? Olha aí, oh meu Deus. Tem. Se eu dependesse de stand-up para viver, eu tava falido. Então, queridos, vamos lá. Aí, eu falei do Concílio de Trento. Aí, é bom, é bom. Oh, meu Deus. Eu acho que os irmãos riem de dó, né? Minha esposa que fala, né? Os irmãos acho que riem das suas piadas de dó. As tiradas boas. Então tá bom, 2 pontos. Olha só, professor, 2 pontos. Existe uma incoerência, assim, vou dizer, fora muitas tantas, né, do catolicismo romano, o fato deles terem o sacramento do casamento, então os padres lá não cumprem este sacramento. Sim. Estranho, né? Porque eles... Eles são... Então, eles são considerados sacerdotes, né? Mas o que acontece? Na verdade, o fato da Igreja Católica fazer com que os sacerdotes, os padres, não casassem, é por conta de que eles não queriam, tinha que fazer um voto de pobreza, né? O padre. E eles não queriam, por exemplo, se o padre ele constituísse família, construísse um patrimônio, na morte dele, para quem ficava esse patrimônio? Para a família. E a Igreja Católica, então, ela de fato, né, naquele tempo, eles enriqueceram ao longo dos séculos, justamente, né, um dos meios foi a venda das indulgências, que nós já vimos, e a questão também de que os seus sacerdotes, o que eles trabalhassem e construíssem, isso era da Igreja Católica, né? Então, algo assim... Oh, meu Deus, é a questão que eu falo, é o desejo, a ânsia pelo poder, né? E o poder
ele vem junto com duas outras ânsias, né? Que é o prazer e é a riqueza. Então, poder, prazer e riqueza é o tripé da humanidade, né? Do ser humano pecador, tá certo? Ele se apoia à humanidade pecadora, né? Aquele que não entendeu o Evangelho, que não serve a Cristo, ele vive apoiado nesse tripé, na busca da vida, né, do ser humano, é poder, prazer e riquezas. Tá? Disso deriva outras coisas, né? Mas aqui é o tripé. Então nós não sabemos lidar nem com o poder, nem com os prazeres e nem com as riquezas. A Bíblia nos adverte, tudo isso tem que ser subjugado a Cristo, tudo isso tem que ser colocado, né? Tem que ser crucificado junto com a nossa velha natureza, porque nós não sabemos administrar isso. Então a gente já vai aprendendo com a lição da história e, irmão, não muda nada, essas continuam sendo as nossas dificuldades, tá? E aqui mais eu quero pontuar mais uma questão daquele tempo, que a Igreja Católica, nessa contra-reforma, um dos meios também que eles criaram, né, para refrear o protestantismo, foi proibir, eles condenaram todos os livros que não era da Igreja Católica. Era proibido ler qualquer literatura que não fosse da Igreja Católica. Olha só, então os escritos dos reformadores, né? Era proibido, não podia mesmo. Eles chamaram de um index, né? Um index condenava os livros com os quais a Igreja Romana não concordava. Então, era a repressão do campo das ideias teológicas. Olha só, a lista de livros condenados incluía todos os escritos protestantes e todas as versões da Bíblia que não fosse a Vulgata Latina. Então, se não fosse a Vulgata Latina, ou seja, quase ninguém sabia o latim, né? E só a Vulgata Latina. Então, a tradução lá de Wycliffe para o inglês, de Martinho Lutero para o alemão, enfim, e nenhum escrito, nada que não fosse produzido pela Igreja Católica. Parece que tem alguma semelhança com hoje, que alguns protestantes são proibidos de ler, né? Outra literatura que não seja evangélica. Mas vamos lá. Não estou comparando nada. Eu conhecia uns que não podiam ler literatura nenhuma, nem evangélica. Nem evangélica, veja só. Que coisa, né? Deixa eu só ajeitar aqui, que parece que a gente você sabe qual é que eu já te falei. Sim, mas se fosse só essa, estava bom, minha amada. É tantas outras aí, né? O conhecimento, ele sempre foi um meio, aliás, a ignorância, né? O conhecimento não. A ignorância sempre foi um meio da manipulação dos poderosos, né? Desses que anseiam pelo poder. Então, assim, até hoje nós temos esse respingo nas nossas igrejas evangélicas protestantes dessa aversão ao estudo, ao conhecimento, né? Então, assim, amados, e não estou falando só conhecimento bíblico, não, né? Então, já me questionaram diversas vezes, né? André, mas você estuda Karl Marx, Freud, né, sociologia, Nietzsche, esses filósofos aí, Hegel, e um bocado de gente doida. Você estuda filosofia, né? Me formei em todas essas matérias aí e tal, eu estudo um bocado de coisa. Estudei e ainda continuo estudando e pretendo estudar o resto da vida, inclusive psicologia, pretendo, né, o meu próximo curso, se Deus quiser. Mas isso nunca me atrapalhou na minha fé, pelo contrário, amados. Pelo contrário, todo o conhecimento, já estudei sobre satanismo, algumas questões aí e tal, mas nada disso me atrapalha, porque a convicção que eu tenho de fé bíblica, ela é muito mais profunda do que qualquer questão intelectual que possa entrar na minha mente. Porque o Evangelho, ele não está na minha mente apenas, está impregnado na minha alma e no meu espírito, entrou nas minhas juntas e nas minhas medulas, né? O Evangelho entrou e foi encarnado por mim. O Espírito Santo plantou a sua palavra no meu coração, me deu uma nova natureza. Então a convicção que eu tenho do Evangelho não é meramente uma concordância mental, mas é uma experiência pessoal com o Espírito Santo e com a sua verdade, que transformou a minha vida e abriu meu entendimento, expandiu a minha mente para que eu visse o Criador vindo ao meu encontro e se encontrando comigo na cruz do Calvário pela vida, a verdade e o caminho que é Cristo. Então e tem muita gente aí que poderia
me pôr no bolso assim, né, com argumentos filosóficos e tudo mais, e eu não teria capacidade intelectual de refutá-los. Mas a verdade, ela vai para além das argumentações intelectuais. A verdade é uma pessoa que se relaciona comigo, entrou na minha vida e me transformou. Então nenhum doutor, PhD, ThD, filósofo doctor, nenhum erudito, nenhum Nietzsche, nenhum Stephen Hawking, ninguém pode tirar a verdade de mim por argumentos, porque a questão não é intelectual apenas, né? A questão é que Deus se relaciona comigo, a história é outra, é bem outra mesmo, né? Mas bora lá, a gente estuda tudo quanto é coisa que a gente entende que vai contribuir para a nossa fé, entender o mundo e alcançar pessoas, né? A perseguição dos huguenotes, agora a gente chega lá na França, viu, irmã Ana Cláudia? Olha aí, ó. Os calvinistas franceses, né, eles foram chamados de huguenotes, né, eles foram perseguidos e assassinados na França com crueldade, nesse tempo da Contra-Reforma aí. E foram caçados, torturados, presos, né, mortos, e mas com muita crueldade mesmo, né? A perseguição foi um negócio terrível. E por várias razões, essa perseguição. Eles foram chamados de huguenotes porque eles se reuniam num castelo lá, que era do antigo rei Hugo, castelo abandonado. Então eles se reuniam lá para adorar a Deus, cultuarem e tal. Não tinha igreja local, né? Então se reunia em diversos lugares. E um deles era esse castelo aí. Então, como era do rei Hugo, aí eles foram de uma forma jocosa, né? Assim, pejorativa mesmo, chamados de huguenotes. Então esses protestantes na França foram conhecidos como huguenotes porque se reuniam lá nesse castelo aí do rei Hugo, né? Houve uma rainha nesse tempo aí, chamada de Catarina de Médici, lá na França ainda, tá? Lá na França. E caiu nas mãos aí os huguenotes, né? Caiu na mão dessa rainha aí que era, assim, ela foi criada na escola de Maquiavel. A escola de Maquiavel, ela ensinava que os fins justificam os meios. Essa frase tão famosa que a gente tem, vem de Maquiavel, né? Escreveu o Príncipe. Isso, escreveu o Príncipe. Tem coisas tão interessantes. O que Maquiavel escreveu, o que Marx escreveu, o que o Charles Darwin escreveu, o que Nietzsche escreveu. Tem coisas proveitosas. Claro, no conjunto da obra, é contra Deus, entre aspas, né? Entre aspas não, tira as aspas. Eles mesmo são gente assim, gente das trevas mesmo, né? Influenciaram e ainda influenciam tantas pessoas contra o Evangelho. Mas eles escreveram algumas coisas que são interessantes, dá para você pensar lá. Claro que você precisa ter um critério para dar uma peneirada, né? Mas o conjunto da obra mesmo é tudo contra o cristianismo, né? Naquela época, efervescência do iluminismo. Pode falar, Mano. Eu li o Príncipe e li o Capital de Marx. Sim. E também aconteceu justamente o que não aconteceu com você, de ser contaminado com aquilo dali. Mas, de certa forma, tem algumas coisas interessantes para o conhecimento da gente. Claro. Para entender, inclusive, né? Contaminar. Para entender, inclusive, todo esse pensamento dessa sociedade e tudo mais, né? O príncipe, que ele fala muito desse poder, né? O poder dos poderosos, o Estado e tudo mais. Então, é válido quando você tem um critério, quando você tem uma convicção bíblica, isso só vem acrescentando, né? Só agregando. Enfim, então nesse tempo aí... No príncipe ele diz mesmo que o rei, o governante, tudo era possível, ele podia fazer qualquer coisa para permanecer no poder. Isso é. Já era, tudo ali, né? Podia fazer qualquer coisa, tudo não tinha, por isso que essa palavra Isso, essa Catarina de Médici tinha esse pensamento de Maquiavel. Não tem problema o que você vai usar, né? O que você vai fazer. Se for para matar a mãe, mata. Se for para matar o marido, mata. Se for para matar os súditos, matam, né? Porque os fins justificam os meios. Isso. Então essa rainha Catarina de Médici na França, ela tinha esse pensamento aí. E aí então ela matou muitos cristãos assim aos montes. Teve uma chamada o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi
E agora esqueci, dia 24 de agosto, tá? 24 de agosto de 1572. Então ela deu ordem para os soldados, porque tinham bairros inteiros, né, de protestantes, bairros inteiros na França. Então ela deu ordem aos soldados para entrar nesses bairros e matar, mas matar assim, criança, mulher, jovem, velho, todo mundo. E foi à meia-noite, é por isso que é dia 24, né? A meia-noite era o dia de São Bartolomeu, né? É um santo lá que eles comemoravam. Então esses soldados, diz a história, que entraram nesse bairro, ou nos bairros, entraram nas casas, melhor dizendo, né? Todo mundo dormindo, e começaram a matar todos. Alguns dizem, historiadores, que foram 70 mil mortos em uma noite, amados. 70 mil, outros dizem que foi 100 mil. Enfim, 70 ou 100 mil é muita gente, né? Ainda que fosse 70, muita gente. Os historiadores dizem que os soldados, e olha que eram homens treinados fisicamente, né? Eles passaram a noite toda matando os protestantes, assim. Foi um rio de sangue, arrastavam. E depois eu mando umas imagens para vocês lá no grupo lá do WhatsApp. Eles arrastavam para fora nas ruas e matavam a espada, né? Literalmente era a espada. Então um rio de sangue se fez em diversos bairros lá da França. Eles mataram até clarear o dia, estou falando da meia-noite até 6, 7, 10 horas da manhã. Eles pararam de matar porque não tinha mais força para matar. Eles não tinham, fisicamente eles estavam esgotados, mas mataram milhares e milhares. Então foi conhecida como o massacre da noite de São Bartolomeu. Só para a gente entender aí o que a Contra-Reforma, né, onde ela chegou e o que isso levou e o que custou para os protestantes. Então olha só, a gente vê que há uma semelhança muito grande com o começo da história lá, né, dos 3 primeiros séculos, onde também, né, o Império Romano, irmãos, vai cair aqui, ó, mas vocês entram de novo aí no link, tá? A gente tem mais uns 15 minutos, tá bom? Então vocês, caiu aqui a chamadinha, nossa conexão, vocês já entram aí na sequência para a gente fazer mais uma, tá? Mais uma parte aí. Então, amados, só para concluir, esse período ele se assemelha muito com os 3 primeiros séculos da igreja, onde os nossos irmãos, só pelo fato de confessarem a Cristo, morriam, eram torturados, enfim, o evangelho custou muito para a vida desses irmãos, né? Hoje a gente tem um privilégio assim absurdo e a gente muitas vezes não se dá conta, né?